tarde, gente linda! Vamos para a nossa segunda parte. Semana passada eu fiz a parte 1 das feridas emocionais, das 5 feridas emocionais. Boa tarde, Raquel! E agora a gente vai fazer a parte 2. Eu tava olhando lá os resultados dos testes, achei bem interessante. Sabe qual que deu a grande maioria? A ferida do abandono, da rejeição. E geralmente é o que a gente encontra mais, né? E aí eu tava relendo aqui o conteúdo e aí eu vi a descrição aqui de uma dessas 3 que eu vou falar e já pensei no meu marido, né? Aí eu falei, vem aqui, vamos fazer esse teste. E dito e feito, ele fez, deu certinho o que eu tava imaginando. Então é muito bacana quando a gente vê a descrição e vai se reconhecendo ou reconhecendo alguém, né, que a gente convive. É muito interessante. Então tá bom, vamos falar das 3 que ficaram. Vamos falar da ferida da humilhação, tá? Vamos começar por ela. A ferida da humilhação, ela mexe muito com a questão do sentimento de dignidade da pessoa, sabe? Então, para começar, eu quero que você tenha em mente o seguinte, que a sua dignidade vem de Deus, de mais ninguém. E, como eu sempre começo aqui essas devocionais, né? Temos um versículo base para essa ferida, que está lá em Isaías 61, versículo 7, que diz assim: em lugar da vergonha tereis o dobro, e da afronta terão perpétua alegria. Tá? Isaías 61, versículo 7. Aí vamos fazer um pouco da reflexão sobre essa ferida, que essa ferida da humilhação, ela nasce geralmente na infância também, como todas as outras feridas, quando alguém envergonha essa criança ou essa pessoa. Quando alguém ridiculariza, envergonha, expõe essa pessoa ou faz essa pessoa se sentir menos, né, mais desvalorizada. E da onde que vem? Através de apelidos, pessoas que ficam zombando, fazendo bullying, até principalmente dentro da família, né, críticas públicas, principalmente, ou bronca também na frente dos outros, castigo, bronca, né, que envergonha a pessoa na frente dos outros, então isso é bem sério. Então, assim, quem carrega essa ferida vai ter um medo constante de errar. Então, vai viver com vergonha de si mesma, querendo fazer tudo bonitinho para agradar os outros, né? Vai se sentindo inadequada muitas vezes. Ou vai carregar a culpa por coisas que não eram da responsabilidade dela. Então, ela vai querer pegar para ela, para poder mostrar o quanto ela é boa e não passar vergonha, tá? Só que aí, o que Deus diz? O que Deus diz? Eu te visto de honra e eu restauro a tua dignidade. Vamos pensar como se o Pai Celestial estivesse falando isso para nós. O Senhor, nosso Deus, ele não vai expor a gente, ele não nos expõe, ele nos acolhe. Ele não nos envergonha, ele restaura qualquer alma. Então, nós não somos definidos, né, pelos momentos em que a gente foi envergonhada. A gente sabe que a gente passa muitos momentos que fomos envergonhados e tem momentos que vão marcar mais, né? Toda criança vai passar por um momento, só que cada criança já vai ter uma inclinação para determinado tipo de temperamento, personalidade. Então, tem coisa que vai marcar mais profundamente essa criança, tá? Então, você não vai ser definida por esses momentos que te envergonharam. E a sua verdadeira identidade está em ser filha honrada e curada. Que lindo, né? Então, desde a primeira live eu tenho falado, né? A nossa identidade é divina. É lá que está a nossa... dentro de nós, né? Nas centelhas divinas que habitam dentro de nós. Essa é a nossa verdadeira e real identidade. Não pelos rótulos, não pelas coisas equivocadas que as pessoas colocam em cima de nós. Quais são os comportamentos comuns, então, de quem tem a ferida da humilhação? Quais são? A pessoa vai se sabotar para não se destacar, porque ela tem medo de parecer metida. Ah, sabe aquela pessoa enjoadinha, metida, que se acha? Então, ela tem medo de parecer isso. Então, ela vai evitar ficar se expondo e se destacando, tá? Ela vai sentir culpa por cuidar dela mesma. O que mais? Ela vai colocar os outros sempre em primeiro lugar, mesmo que ela esteja exausta, sobrecarregada, cansada, com suas necessidades, né? Então, ela vai colocar sempre os outros em primeiro lugar. Sabe o que essa pessoa faz também? Sabe quando acontece um erro bobo, alguma coisa, e daí
todo mundo vai rir, essa pessoa ela já ri primeiro. Ela ri antes para não esperar que os outros riam dela e acabe ferindo ela, né? Chateando ela de alguma forma, tipo, zombando na frente de todo mundo. Então ela já ri antes que os outros o façam, tá? E ela fala frases também assim, ó, eu sou assim mesmo, pra esconder a dor. Então é aquela pessoa que aparentemente ela tá confiante, sabe aquela pessoa que tu conhece, ela fala assim, não dá bola, eu sou assim mesmo, tá? E aí já vai falando, já vai rindo dos próprios erros, né? E provavelmente essa pessoa, lá no fundinho, ela tem essa ferida da humilhação ainda bem latente. Boa tarde, Aninha. Qual que é a frase inconsciente que vem nessa pessoa? Eu nem queria isso mesmo, deixa pra lá. Então, as grandes coisas que exigem dela, os grandes projetos, os grandes destaques, ela vai deixar pra lá. E vai mascarar uma falsa convicção, confiança, entende? Mas tudo para proteger aquela ferida dela, que ainda está bem ativa. Vamos fazer o exercício de cura emocional? Para quem está chegando agora, voltem depois no vídeo que eu vou deixar gravado para vocês pegarem a introdução da ferida da humilhação, tá? Pode ser que quem não se identificou nas anteriores vai se identificar agora nessa da humilhação ou das próximas duas. Então pega bem a introdução para se reconhecer nela ou reconhecer alguém que está passando que é próximo a você, tá bom? Qual que é o exercício de cura emocional da ferida da humilhação, então? Eu quero que você lembre agora um episódio marcante em que você se sentiu assim humilhada, envergonhada, tá? E vai escrever esse momento. Vai escrever esse momento como uma forma de desabafo. Aí pega uma agendinha, um caderninho, nem que você rasgue e jogue fora depois, tá? Mas assim, gente, não caio nessa armadilha de ouvir aqui e achar que tá tudo bem. Eu escutei e já entendi. Faça, ouça o que está sendo explicado aqui nessas aulas e, por favor, deixa a preguiça de lado, nem que seja por um momento, aplica o exercício, tá? Que isso é fundamental nesse processo de cura. E aí você vai escrever um momento que você se sentiu envergonhada, que te marcou. Qual o primeiro momento que veio na tua mente aí? Se eu perguntar agora, Laura, Ana, Raquel, me diz aí, qual a primeira memória que te vem que você foi envergonhada ou humilhada, zombada? Aí essa memória você vai colocar no papel. Pode colocar mais depois, tá? Agora que você escreveu sobre isso, relata essa experiência. Você vai imaginar Jesus Cristo entrando nessa cena e te cobrindo com o quê? Com um manto de honra. Então ele vai entrar, vai te cobrir com esse manto. E aí você vai pensar no seguinte: o que ele te diria nessa hora? Naquele momento que tu foi ferida, magoada, humilhada, envergonhada, o que ele diria para você nesse momento? Conhecendo Jesus como nós conhecemos, pela perfeição dele, pelo amor extremo dele, o que ele te diria? E aí você vai escrever. Olha, esse exercício é poderoso. Eu só tô dando exercícios poderosos para vocês, hein? Escreva ali o que ele diria para você, tá? Escreve. E aí você vai refletir. Eu ainda carrego mais culpas que não são minhas? Além disso, tem mais outra coisa? E aí você vai anotar essas outras coisas e declarar uma libertação para cada evento traumático. Tá? Pode seguir pelo exemplo de Jesus Cristo falando para você. E aí você vai colocar do lado, para poder liberar isso, tá bom? Vamos falar das declarações de fidelidade para essa ferida da humilhação? Lembra que as declarações de fidelidade é para repetir diariamente, tá? Quem não conseguir diariamente, mantenha ali nas primeiras semanas uma constância, tá? Escreva, verbalize, ok? Quais são as frases? Eu sou revestida de honra e dignidade por Deus. Eu deixo a vergonha no passado e caminho com liberdade. Olha, são palavras fortes, hein? A palavra tem muito poder. A humilhação que vivi não define quem eu sou. Não define, nem nunca vai definir. Qual outra frase? Eu sou digna de amor, respeito e cuidado. Outra frase. Deus restaura minha autoestima e me faz forte em minha vulnerabilidade. Ok? Depois vocês voltem, pausa o vídeo, anota certinho, tá? Eu vou colocar no YouTube também esses vídeos, ok? E aí, tá fazendo sentido, galerinha? Tá tudo bem aí? Quem tiver pergunta pode colocar.
Agora a gente vai para a ferida da traição, tá? A quarta ferida. Eu quero que vocês pensem o seguinte, que a tua confiança, ela é restaurada em Deus. Porque quem é traído acaba ferindo a questão da confiança, né? Que é algo tão sagrado, tão delicado. Então pensa assim, a minha confiança, ela é restaurada em Deus. De novo, nós colocando Deus em primeiro lugar como o grande restaurador de todas as coisas e de todas as pessoas, certo? Quem concorda comigo que Deus é o grande restaurador de tudo? E aí, vocês vão pensar nesse versículo que está lá em Salmos 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é assim? A gente tem que confiar, entregar nosso caminho a ele, fazer a nossa parte e o mais a gente tem que entender que ele que vai fazer. Que ele é o criador de tudo, ele que faz todas as coisas. Salmos 37:5, tá? Agora vamos ver a reflexão dessa traição. A ferida da traição vai surgir quando alguém quebra, obviamente, a nossa confiança. Pode vir da onde? Promessas não cumpridas, alguém que te prometeu, fez um acordo contigo e não cumpriu, mentiras, infidelidade, abusos emocionais, tá? Ou relações manipuladoras. Tudo isso. E o que vai acontecer? Essa dor vai deixar marcas profundas, assim como as outras que a gente tem visto. Ela vai ter uma desconfiança constante, ela vai ficar sempre com aquele radarzinho ligado, sabe? Todo momento, assim, controlando, super... A ansiedade dela vai ser maior, sabe? Aí todo dia parece que vai acordar já. Gente, caiu o quadro aqui, acontece. Só quem tá ao vivo pra participar de uma coisa dessa, né? Eita, o quadrinho tava tão bonitinho que a minha mãe deu. Tá. Necessidade de controle. Aquela pessoa vai acordar todo dia com aquele sentimento de que será que tá tudo certo? Será que tá tudo em ordem? Será que tá tudo sob controle? Sabe? Isso suga a gente, não suga? Quem tem isso sabe o quanto é ruim, né? Ela vai ter uma dificuldade de entregar o coração para as pessoas, até mesmo em projetos, em ações, tá? Medo de se abrir novamente. Ela pode até confiar, mas daí depois ela dá um passo para trás. Aí ela confia, se decepciona, depois ela não vai ter muita dificuldade de se entregar novamente para alguém. Quem vive essa ferida muitas vezes vai tentar se proteger com uma certa rigidez, tá? Ou desconfiança mesmo. A pessoa vai ficar fazendo muita pergunta, vai agir sempre com cautela, aquela coisa. Sabe? É como se fosse uma muralha que a pessoa cria para se proteger contra qualquer decepção, contra qualquer dor, tá? Só que a gente vive uma vida real, não é? A gente não vive num conto de fadas, em fantasia, em filmes, em séries, em doramas. Nossa vida não é assim. Nossa vida é vida real. E a gente sabe que na vida a gente vai ter que enfrentar dores. A gente pode tentar se proteger ao máximo, mas vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. E quanto mais maturidade a gente adquirir, mais resiliência, mais limpeza emocional que a gente fizer, né, das travas mentais, das feridas emocionais, dos eventos traumáticos, mais resiliente, mais clareza nós vamos ter perante a vida para saber como lidar com essas coisas. Como aquele joguinho de videogame, né? Passei dessa fase, veio outro. Passei essa, veio outro. A gente vai matando nossos monstrinhos. E cada vez aquilo, a gente vai criando uma habilidade. Vai se tornando algo mais natural, mais fácil, tá? Porque a vida não é para ser sofrida o tempo todo. Gente, desde que eu aprendi isso me marcou muito. E sempre que eu posso, eu falo. As coisas podem ser leves, as coisas podem ser fáceis, as coisas podem ser boas. Não precisa... Coisas ruins, a conotação que a gente coloca nas coisas, de coisa muito ruim, ou mais ou menos, ou boa, depende da nossa percepção sobre aquele evento. E quanto mais preparada a gente tá, mais treinada a gente tá, a conotação vai diminuir, aquele peso não vai ser tão grande, aquele fardo não vai ser tão pesado. Então a gente vai conseguir encarar de uma forma mais leve, sim, tá? Então, Deus vai convidar você o quê? A reconstruir a confiança nele primeiro. Lembra na primeira live que eu falei para vocês que tem a rejeição, a rejeição humana, mas não existe a rejeição de Deus?
Deus é perfeito, um amor completo, perfeito. Então, assim, essa desconfiança, essa quebra na nossa, enfim, nas nossas virtudes, elas estão no homem carnal, né, na vida terrena. Então, para a gente reconstruir a confiança, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, reconstruir tudo nele, por ele e sobre ele, sobre todas as coisas sobre ele, tá? Ele é o único totalmente fiel. Mesmo quando as pessoas falham, quando as pessoas se comprometem, elas vão acabar falhando aqui ou ali, em maior ou menor grau. Só que Deus vai continuar, ele vai permanecer constante a todo momento, ele vai permanecer fiel a todo momento, sempre. É lindo isso, não dá um alívio pensar assim? Então, hoje o Senhor quer restaurar essa sua desconfiança e devolver leveza às tuas relações, porque nenhum homem é uma ilha. Nós não fomos feitos para sermos ilhas. Nós precisamos conviver com outras pessoas. A relação humana é intrínseca ao bem-estar emocional, espiritual de qualquer ser humano. Então a gente precisa manter nossas relações sociais. Então Deus ele quer devolver essa leveza nas nossas relações. Tá? Quais são os comportamentos comuns de quem carrega a ferida da traição? É a pessoa, como eu falei, vai querer controlar tudo e todos para se sentir mais segura. É uma pessoa que vai ter dificuldade em confiar em qualquer pessoa, em qualquer convite, né? Em qualquer decisão que vai ter que tomar, que vai envolver uma entrega, uma confiança, ela já vai dar um passinho para trás, vai doer para ela decidir aquilo. Ela fica impaciente com quem erra ou quem enrola. Por quê? Porque ela tem aquela sensação de controlar e deixa que eu faço, daqui que eu faço rapidinho. Então, ela odeia também depender dos outros, por isso que ela vai lá e faz mais rápido, faz primeiro, sabe? Ela pode passar perrengue para não ter que pedir ajuda. Por quê? Porque a ferida da traição tá muito forte nela ainda. Então, assim, ela odeia depender dos outros. Quando ela tem que pedir, nossa, aquilo dói demais para ela. E ela tenta ser sempre a mais forte, a mais decidida e a mais rápida. São qualidades? São coisas boas? São. Mas a gente tem que ver o extremo, né? Quando algo é sempre, é constante. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Se está em desequilíbrio, né? Qual que é a frase inconsciente que fica nessa pessoa? Se eu não fizer, ninguém faz direito. Lembre que frases inconscientes são aquelas que estão lá no fundinho, lá na raiz. E aí tu vive a tua vida e tu às vezes não tem noção de que aquela frase está controlando a tua vida. Não vem assim, né, uma faixinha lá escrita, uma frase estampada. É uma frase inconsciente, só que ela está ditando as tuas ações, tá? Então, se eu não fizer, ninguém faz direito. É esse sentimento que gera nessa pessoa, tá? Vamos para o exercício de cura emocional. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão acompanhando? Coloca aí para mim. Vamos fazer um exercício de cura emocional agora? Vamos fazer assim. Eu quero que você escreva o nome dessa pessoa que te traiu ou que feriu com deslealdade, tá? Essa pessoa que te feriu, que te magoou. E eu quero que você se permita sentir isso. Não é aquela coisa assim, nossa, eu vou ter que reviver essa dor, né? Cutucar a ferida só por cutucar. Não. Eu quero que você relembre e se permita sentir isso de novo. Não para alimentar essa mágoa, mas para esvaziar essa dor. Ressignificar, esvaziar, liberar, tá bom? E eu quero que você escreva uma oração sincera. Você pode colocar assim, um exemplo, tá? Deus, eu coloco essa dor nas tuas mãos. Essa dor de... E aí você vai citar qual a dor que você sentiu, que você ainda sente na tua vida. Ok? Então vai colocar nas mãos de Deus essa dor. E aí eu quero que você escreva uma nova aliança com você mesma, tá? Um exemplo. Hoje eu decido confiar em mim, ouvir minha intuição e andar com sabedoria. Não sou mais refém do passado. Olha que forte isso. Então é uma nova aliança, é um novo eu, né? Que vai ressurgir hoje. Então, hoje você vai decidir. Olha a palavra, decido. Não importa o que aconteceu comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo, tá? Então eu decido confiar em mim, na minha intuição e caminhar com mais sabedoria e liberdade. Não sou mais refém do passado, tá bom?
E agora as declarações de fidelidade, quais são? Deus é fiel e digno de toda a minha confiança. Segundo, eu liberto o controle e acolho a paz. Olha que sensação boa que dá. Eu liberto o controle e acolho a paz. Qual outra? A traição que vivi não define minhas futuras relações. Qual a outra frase que temos aqui? Eu confio na minha intuição e nos sinais do espírito. Olha só. Eu mereço viver relações honestas, leais e recíprocas. Todo mundo merece viver bem. Todo mundo merece ter boas relações saudáveis, honestas, leais, amorosas. Por que você não? Né? Tudo certo até aí? Agora a gente vai para a ferida da injustiça. O que eu quero que você pense aqui? Que Deus é o seu justo juiz. Mais uma vez Deus, né? Qual que é o versículo base? Salmo 103, versículo 6, o que ele diz? O Senhor defende a causa dos oprimidos e faz justiça aos injustiçados. Então, muita coisa não vai acontecer na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Na nossa vida a gente tem altos e baixos, né? Volta e meia a gente vai sofrer alguma injustiça, né? É da vida. Só que Deus, ele vai defender a causa dos que forem injustiçados, dos oprimidos. Isso é fato. Ele vai defender, sempre vai defender. Uma hora ou outra a justiça será feita. Vamos pensar numa reflexão agora aqui. A ferida da injustiça, ela vai nascer quando a gente é tratado com o quê? Com dureza, frieza, rigidez ou punição sem merecer. Então, pode surgir muitas vezes na infância, né? Mais uma vez, com pais autoritários, pais que fazem comparações injustas, parentes próximos responsáveis, né? Que fazem comparações injustas e criam expectativas impossíveis. E aí, o que vai gerar nessa pessoa? Uma dor que vai gerar perfeccionismo, vai gerar o quê? Autocobrança, dificuldade em expressar as próprias emoções, um sentimento constante de revolta e bloqueio. Presta bem atenção aí. Sentimento de revolta ou bloqueio. Muitas vezes, a pessoa que tem essa ferida, ela vai se sentir invisível, silenciada ou não reconhecida em seus esforços. Por quê? Quando ela se esforça, às vezes ela acaba recebendo uma comparação injusta, ela não é bem interpretada, e aí ela acaba se sentindo invisível ou silenciada. Só que o que Deus vai declarar para essa pessoa? O que ele declara? Eu vejo tudo, eu conheço o teu coração e faço justiça no tempo certo. O Senhor conhece a gente, conhece nossos pensamentos, conhece nosso coração. E Ele vai fazer justiça. Ele não exige perfeição, gente. Ele só ama a verdade. Ele ama a nossa entrega sincera. E nossos limites que são humanos. Ele sabe que nós temos limites perfeitamente humanos, né? Então Ele quer a nossa entrega. E hoje Ele quer libertar o coração dessa frieza que foi imposta pelo seu passado, tá? E devolver o quê? A tua sensibilidade, o teu afeto e a tua leveza. Confiando também, se entregando mais para as pessoas, tá? Quais são os comportamentos comuns que quem tem a ferida da injustiça vai ter? Quais são os comportamentos comuns? Ela vai sentir necessidade de provar que está certa. Sabe aquela pessoa que fala uma coisa, ela já tem que justificar, já tem que mostrar o porquê que a opinião dela está certa? É bom, mas de novo, vejam a intensidade disso, a frequência disso, né? Todo extremo é ruim. Ela é extremamente crítica consigo mesma. Então a pessoa pode elogiar, mas ela sempre vai achar alguma coisinha para se criticar, para se menosprezar, ou então para... Enfim, ela vai ter essa questão crítica muito forte, tá? Ela vai ter dificuldade de lidar com os erros. O que mais? Ela vai se irritar facilmente também.
com desorganização ou falta de clareza. Ela é uma pessoa que ela quer que as pessoas façam e façam de forma clara. Então, quando alguém não faz, ela vai se irritar muito fácil com essa desorganização e falta de clareza. Que mais? Ela tem dificuldade de demonstrar emoções. Ela acha que não pode fraquejar. Ou seja, uma pessoa assim, ela não vai demonstrar muito as suas vulnerabilidades. Ela vai ter medo de fraquejar, mostrar seus erros. Então, automaticamente, ela vai ter dificuldade em demonstrar suas emoções. Tá? Qual que é a frase inconsciente que permeia a vida dessa pessoa? Isso não é justo comigo. Quem aí se identifica com isso, com esse sentimento que vem? Poxa, não é justo, não foi justo, não tá sendo justo comigo. Né? Tanto os resultados, né? As ações de pessoas. Vamos para o exercício agora? Qual que é o exercício de cura emocional dessa ferida? De novo, pegue seu caderninho, vai escrever sobre uma situação que você sentiu que foi tratada com injustiça, tá? Alguma situação que te marcou e, poxa, aquilo ali não desceu, não digeri ainda, tá engasgado. Ainda acho que, sabe quando a gente fica querendo voltar e refazer a cena e fica tipo, nossa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse falar, se a pessoa pudesse enxergar que não foi assim. Ai, se eu pudesse me explicar melhor para ela poder ver que eu tenho razão. Então, essa situação te marcou, provavelmente. Então, escreva aí essa situação. Aí você vai responder, o que eu gostaria que tivessem feito por mim naquele momento? O que eu gostaria que tivessem feito? Ok, não aconteceu da forma que eu gostaria, mas o que eu gostaria que tivesse feito? Que tivessem... qual a decisão que eu queria que tivessem tomado? Como que eu gostaria que tivesse falado comigo, tá? E aí você vai escrever uma carta de restauração a si mesma. Como é que vai ser? Um exemplo, tá? Eu reconheço a sua dor. Eu lamento pela frieza que sofreu. Hoje eu escolho ser justa comigo mesma. É um exemplo, você vai colocar nas suas palavras, tá bom? Então, assim, eu reconheço essa dor, aconteceu isso, eu lamento pela frieza com que trataram, pela situação, por o quanto você sofreu com isso, né? E é só que assim, hoje eu escolho, eu decido ser justa comigo mesma e procurar sempre a justiça de Deus em primeiro lugar, tá? Para você não ficar se desapontando, criando expectativas irreais. Quais são as declarações de fidelidade para essa ferida? Vamos lá? Deus me conhece profundamente e luta por mim. Gente, Ele te conhece mais que qualquer outra pessoa nesse mundo. Nunca ninguém vai te conhecer tanto como Deus te conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Tudo. E Ele vai lutar sempre por ti. Porque nós, filhos dele, somos almas muito sagradas. Muito, muito, muito. Nós não tem preço a nossa alma para Ele. Qual outra frase? Eu não preciso ser perfeita para ser digna de amor. Isso já tira um peso da gente, né? Porque vocês percebem que a todo momento a gente fica tentando se provar para os outros? Às vezes até para os nossos filhos, né? Até em casa, assim, olha, eu fiz isso, tá vendo? Olha o tanto que eu me esforcei, você não viu, não reconheceu? Né? E aí, qual outra frase? Eu escolho me tratar com justiça, paciência e amor. Minha sensibilidade é um dom, não uma fraqueza. Então você pode sim sentir as coisas. Você pode sim se entregar às emoções. Não é uma fraqueza, é um dom. E a última frase, eu libero a revolta e caminho em paz e equilíbrio. Quem traz essa ferida carrega dentro de si, como eu falei antes, uma revolta, sabe? Uma irritação, um bloqueio que trava essa pessoa. Então você tem que liberar essa revolta que tem aí dentro de você. E aí, minha gente, depois das 5 feridas que foram expostas aqui, explanadas, vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Claro que assim, não foi uma coisa muito aprofundada, mas já dá para reconhecer muita coisa, tanto nossa vida como das pessoas ao nosso redor. E assim, mulheres, pessoas que estão assistindo no geral, façam o ideal, fazerem todos os exercícios propostos aqui. Todos os exercícios que eu passei, façam. É muito bom, porque todos nós carregamos as 5 feridas.
Só que como eu falei lá no início, vai ter uma que é mais predominante. Que bom, Ana. Vai ter uma que vai latejar mais, sabe? Que vai estar mais ativa na nossa vida. Mas por isso que é importante vocês fazerem todos os exercícios, para ficar tudo redondinho, tudo limpinho, tá? E aí, eu também quero saber também se vocês têm interesse de ter um PDF com essas declarações de fidelidade, tá? Quem tem interesse em receber os versículos, né, as declarações de fidelidade, me manda uma mensagem para mim saber quem tem interesse em receber esse PDF. E aí, finalizando então a nossa aula hoje, qual que vai ser o próximo passo? Tá, ok, tu falou das 5 feridas, fez o teste, falou das feridas, né, falou a origem, o que acontece com essa pessoa, e agora, o que a gente faz com isso? Não adianta só saber e não ter um direcionamento. Qual que vai ser o próximo passo para quem identificou e para quem ainda está identificando? A boa notícia é que a ferida emocional tem cura. Sim, tem cura. Nenhuma dor precisa ser eterna, como eu falei na última live, nenhuma dor precisa ser eterna, grave isso. E o caminho mais breve e eficaz para reprocessar essas memórias que a gente comentou aqui é a TRG, tá? O que é TRG? Terapia de Reprocessamento Generativo. A TRG é uma terapia fantástica, maravilhosa. O método é muito simples. O método é super simples, mas muito profundo e eficaz. A Ana sabe disso. É extremamente profundo e eficaz. Ela é breve, ela não é invasiva. Ela traz uma maturidade emocional incrível para poder viver a vida com mais leveza, né? Muito mais clareza, com uma nova percepção frente às coisas que tu vai enfrentar, sobre as coisas que tu passou e sobre os fardos que tu carregou e sobre como lidar daqui para frente. Então ela vai reprocessar toda a tua vida, todas essas feridas, tá? Ah, mas eu não sei ainda, não enxergo com clareza. Faz a TRG. É na TRG que a gente vai mapear e vai identificar a origem dessas tuas dores, dores físicas, dores emocionais, comportamentos, transtornos. A gente vai identificar através da terapia TRG qual a origem. Então tem muita gente que fala assim, mas eu não sei nem por onde começar, é muita coisa. Faz a TRG. Porque lá na TRG a gente vai fazer esse mapeamento, tá? E é um detox da tua vida inteira, ok? E aí tu não vai mais carregar tantos fardos do passado que te afetam ainda hoje no presente, ok? Então a terapia de reprocessamento generativo é o que vai fazer essas limpezas, é o que te vai trazer clareza e direcionamento, trazer uma nova percepção sobre a tua vida, sobre o que aconteceu. Não é que vai apagar, não é que vai anular as coisas que tu viveu, mas tu vai conseguir olhar para aquelas coisas sem aquela dor, sem aquela ferida que fica aberta, que tu só fica colocando um band-aid, sabe? Passa uma pomadinha, um remedinho, coloca um band-aid e aquilo não sara nunca, ela volta. Ela pode até parecer que tá dormente, que melhorou, não tô sentindo. Daqui a pouco, ativa algum gatilho na tua vida e aquela ferida volta com tudo, às vezes até pior. Quem já passou por isso? A gente sabe que é assim, né? Então a TRG ela vai fazer essa limpa, tá? Como eu falei, é breve, eficaz. É o método mais assertivo que temos hoje no mercado. Eu falo isso com toda a minha convicção para vocês, de tantos casos que eu atendi, que eu ainda estou atendendo. É o processo que eu passei na minha vida também, porque para a gente se formar terapeuta TRG, a gente tem que passar pelo processo, né, Ana? Então a gente sabe, eu falo com a total convicção, que essa terapia é a mais assertiva do mercado hoje, ok? Me manda mensagem se tiverem dúvidas, se quer entender um pouco melhor, se quer realmente já começar com tudo. Estamos em maio, tem muita coisa boa para viver esse ano ainda, né? Muita coisa, muita experiência boa. Não se prive de viver esses momentos. Não se prive, não se bloqueie mais. Não fique travada com esses receios, com esses medos, tá? Com essas travas invisíveis. Não se prive mais. A vida é muito curta, a gente precisa viver. A gente precisa viver com intensidade e com leveza ao mesmo tempo. Então, bora lá, estamos em maio, tem muita coisa para viver ainda, muita coisa boa. Disso eu tenho certeza, eu te falo com a minha total certeza, de pessoas que vieram para mim sem nenhuma esperança mais, assim, casos extremos, e hoje estão aí, terminando faculdades, levando projetos adiante, comprando carros, viajando, coisas que não se permitiam nem viajar, curando feridas emocionais e físicas, curando dores, transtornos dos mais variados tipos, tá bom?
Então, gente, obrigada por terem acompanhado. Voltarei em breve com novos conteúdos, novas coisas. E é isso. Me chame no direct, vamos conversar. Estamos aí à disposição, estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e uma ótima tarde para vocês todos. Obrigada por terem acompanhado aqui. Tchau, tchau.